nome é Vando, eu tenho 29 anos, coleciono quadrinhos desde os 10. Os da Marvel eu comecei a partir dos 13, 14 anos. Sou cosplayer, eu comecei essa atividade aos 24. Meu primeiro cosplay foi a versão negra do Nick Fury. Atualmente eu estou começando a produzir um blog relacionado ao universo cosplay. E tem alguns projetos também, tentar projetos voltados ao universo geek, ao universo nerd. Meu nome é Eduarda, eu tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Federal de Uberlândia e eu faço parte de um podcast que chama Além dos Ecrãs, em que a gente fala sobre filmes da cultura pop, séries que estão em alta no momento. Gosto muito disso, sempre fui muito ligada a esse universo e em relação aos quadrinhos eu gosto muito, por mais que não leia tanto. Mas é uma coisa que me entusiasma muito, assim. Eu sou o Hiller, tenho 24 anos, atualmente sou estudante de jornalismo. Meu vínculo com a cultura pop começou quando eu comecei a ser redator de blogs de animes, em específico Naruto, com 14 anos. De lá pra cá eu comecei a dedicar a maior parte do meu tempo a trabalhos voltados a mídias online envolvendo cultura pop. Atualmente eu divulgo os meus trabalhos no meu Instagram, que é @Hilda_Look, e lá eu procuro divulgar coberturas de eventos voltados à comunidade geek e à comunidade LGBT. Um pouco. Eu, como fã de quadrinhos e até um pouco, assim, mexo com cosplay também, eu vejo que tem personagens negros, então, que são interessantes, tem uma história interessante, mas ainda eu acho que deveria ter mais, principalmente em outros aspectos dos quadrinhos, mas eu acredito que estão fazendo o melhor que podem. Eu acho que agora eu posso dizer que de certa forma sim, mas não num todo, assim. A gente ainda tem muitos personagens masculinos como sendo os principais e os principais nomes que todo mundo associa quando fala sobre quadrinhos, super-heróis, e a mulher sempre foi aquela hipersexualizada, que tinha só esse papel de ser acompanhante de um personagem grande, de um personagem principal, mas isso vem mudando e hoje eu acho que a gente pode falar que temos grandes e fortes representatividades femininas nos quadrinhos. Sim, eu me sinto representado. Não da forma que deveria, mas me sinto. Atualmente eu sinto representado pelo Nick Fury, a versão Ultimate dos quadrinhos, que é representado no filme. Tanto é que foi o primeiro cosplay que eu fiz. Eu sinto bem representado pelo Jon Stewart, do Liga da Justiça, que ele é negro também, tem uma história interessante, veio de áreas pobres e tem o negócio do poder da força de vontade por causa do anel. Eu acho que a gente pode citar hoje os dois maiores nomes que tomaram essas proporções graças ao cinema, né, essas adaptações cinematográficas que foram muito famosas, que é a Capitã Marvel, da Marvel Comics, e a Mulher Maravilha da DC. E elas são um exemplo assim, muito grande de representatividade porque elas são tão fortes quanto os homens, elas são colocadas como tão fortes quanto os homens. Elas batem de frente e isso é muito interessante e eu gosto muito, por exemplo, da Mulher Maravilha ser membro da Liga da Justiça como uma das mais poderosas e a Capitã Marvel chegar tanto nos Vingadores, né, no filme, e chegar lá e bater tudo. A gente pode citar outros nomes, como a Feiticeira Escarlate, por exemplo, que é um grande nome, a Jean Grey, a Viúva Negra, por exemplo. No geral, eu tenho os X-Men, porque, querendo ou não, os X-Men são uma representação das minorias nos quadrinhos, mas o personagem específico é o Homem de Gelo, porque a trajetória do personagem nos quadrinhos meio que se espelha com a minha trajetória pessoal, porque ele é um personagem que ele foi criado lá em 1960, no time original de Stan Lee, como heterossexual, só que nas suas histórias ele se relacionou com mulheres, mas sempre deixava um quê de não confirmar sua sexualidade. Recentemente, se eu não me engano, em 2016, esse personagem ele saiu do armário e mostrou a rotina de como é um cara que se aceita depois de 20 e tantos anos, como que funciona para ele se integrar dentro dessa comunidade. Então a Marvel ela soube pegar esse personagem, soube trazer ele bem para a realidade, o que acontece com muitas pessoas. Então eu tenho um carinho muito especial por ele.
Acredito sim, porque eu tenho certeza que as HQs elas melhor representam, principalmente minorias, dentro da sociedade. Então, ver os trabalhos que o Stan Lee fez desde a década de 60, trazendo os X-Men, Pantera Negra, Luke Cage, que são personagens que eles trazem essa representatividade do negro, o que o negro sofria nos Estados Unidos, e outros personagens também que também traz essa questão da representatividade. E isso, visto que tem essa concorrência entre Marvel e DC, a DC também não ficou para trás, também trouxe esses personagens também, essa representatividade. Então eu acredito que em todas as artes consideradas hoje pela humanidade, as HQs melhor tentam representar as minorias. Acho que essa representatividade é muito importante. Acho que ela é importante tanto no cenário dos quadrinhos mesmo, em que as mulheres devem ser colocadas como principais, devem ser colocadas como tão fortes quanto os homens, e sair dessa hipersexualização que vem mudando muito ao longo do tempo, mas tem muito a mudar ainda. E a gente vê, por exemplo, personagens como a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, que ela é uma menina, ela é uma mulher e ela é muçulmana, por exemplo. Então a gente tem duas dessas quebras, assim, ela é uma mulher e ao mesmo tempo ela não é da cultura hegemônica dos Estados Unidos. É muito interessante, porque crianças vão ver e vão se inspirar nelas, isso é muito bom. Quem não acredita em representatividade em quadrinhos, pode ver o reflexo nisso em Pantera Negra, na sua bilheteria, como isso foi importante para a comunidade negra no geral. Filmes como a Capitã Marvel, Mulher Maravilha, que são pioneiros na questão do protagonismo feminino, de trazer as mulheres partindo do ponto de vista de outras mulheres. Então isso tem um impacto enorme na sociedade, principalmente em questão de discurso de ódio, porque o Stan Lee, ele sempre foi contra isso, e nos quadrinhos ele sempre ensinou, sempre transmitiu uma mensagem de aceitação e de inclusão das pessoas. É bem importante ter essa representatividade de personagens negros, mulheres, LGBT, mas eu acredito que também não precisa mudar personagens que já existem, entendeu? Igual a Marvel tentou fazer isso uma vez e deu muita complicação. Então eu acredito que essa representatividade ela tá bem representada. As HQs elas têm essa importância de conseguir representar bem essa coisa das minorias. Eu acredito que eles podem ir sempre mesclando de acordo com o que vai com a sociedade, mas sem precisar fazer mudanças tão radicais. Eu acho que é fundamental essa representatividade porque ela vai ajudar em diversos aspectos. Tanto nos homens que cresceram lendo essas histórias e por isso eles veem as mulheres como objetos sexuais ou como menos fortes que os homens porque eles cresceram lendo isso. E é uma quebra, eu acho que tem que ter essa quebra para que eles agora consigam ver elas como tão importantes quanto. E tanto para as crianças, por exemplo, as meninas que agora vão ler essas histórias e vão se inspirar e vão querer ser tão fortes quanto a Capitã Marvel, por exemplo. Eu acredito que não, porque as pessoas elas são diferentes. No mundo real temos uma diversidade muito grande, apesar que ela pode ser contida pelo conservadorismo, mas eu acho que deveria ter mais, porque pela quantidade de pessoas que existe, nós chamamos de minoria, mas não é uma minoria, são muitas pessoas. Então eu acho que deveria ter mais heróis LGBTs assumidos dentro dos próprios quadrinhos em si. Eu acho que deveria ter mais filmes de mulheres, de negros, que pudessem incluir essas comunidades, seja nos quadrinhos ou na sétima arte em si. Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be
a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!